Olá, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Creio que esteja tudo na paz porque Deus é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Deus está sempre trabalhando, Deus está sempre nos ajudando. Deus está sempre estendendo as mãos para nos agraciar cada dia na sua presença, com o seu amor, com a sua bondade. Louvado seja o nome do Senhor. Creio que você está bem. E se você não está bem, hoje eu tenho uma palavra para você. E a palavra que eu tenho hoje é para aquela pessoa que está desanimado, que já não acredita mais na salvação, que talvez você se afastou da igreja, talvez você disse que pecou contra o Senhor, e não tem mais força para ir para a igreja, não quer mais saber de igreja porque acha que Jesus não está mais preocupado com você. Você acha que não tem mais solução para a tua vida? Talvez você diz, eu me desviei, estou desviado. E se eu voltar para a igreja, Deus não vai, Jesus acho que não vai mais me aceitar. Talvez você esteja desanimado, talvez você esteja simplesmente já não querendo mais nada porque você acha que não tem mais solução para você, porque você está jogado, porque você perdeu a fé, não tem mais fé, você se encontra abandonado. Eu tenho uma palavra para você. Eu quero trazer uma mensagem hoje para o teu coração, para que você venha se animar, para que você venha se fortalecer, para você saber que Jesus, Ele te ama e com certeza Ele não abre mão de você. Eu tenho uma palavra para o teu coração, uma mensagem de Deus para o teu coração nesse dia. Eu quero falar para você nesse dia em relação aqui em Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 60, 61, e vai falando os versículos, né? Foi quando Pedro negou Jesus. Quando Jesus está lá no pátio da guarda, e Pedro seguiu ali, né? Pedro estava seguindo e o Senhor estava ali no pátio da guarda lá, aí de repente começa a aparecer os criados que começam a conhecer Pedro e dizer que ele era um dos tais que andava com Jesus e Pedro ele começou a dizer que não era ele, não, eu não conheço esse homem, né? E Jesus tinha falado que ele ia negar ele por 3 vezes, né? Mas Pedro ele simplesmente quando alguém se aproximava dele dizia, olha, você é um dos dele, porque você fala como ele. E ele dizia, não, eu não conheço esse homem. E ali Pedro negou por 3 vezes o Senhor. Ele negou por 3 vezes, o galo canta. Aí a Bíblia diz que ele sai dali, ele vai chorar amargamente, né? Ele chorou amargamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora Pedro ele está simplesmente triste, desanimado, com dúvida no seu coração, porque ele tinha ouvido uma palavra de Jesus lá em Mateus, no capítulo 10. Se você for ler o versículo 33, lá Jesus está discussando e Jesus vai e fala para ele, diz, olha, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está no céu. E aí Pedro está presente quando Jesus disse essa frase, o Senhor disse essa palavra, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está no céu. E agora Pedro, ele nega o Senhor por 3 vezes. Preste atenção nisso, meus irmãos. Você que vai ouvir essa mensagem, essa palavra, preste atenção nisso. Pedro, que andava com o Senhor, ele ouviu Jesus falar isso. Ele ouviu Jesus falar que aquele que negasse ele negaria diante do Pai que estava nos céus. Então, quando chega agora na prisão de Jesus, Jesus é preso, que Pedro segue ao Senhor, aí agora Pedro ele não nega simplesmente uma vez, ele nega 3 vezes ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Ele nega que não conhecia. Ele nega que não fazia parte do que andava com ele. Ele disse com firmeza que eu não conheço esse homem. Não sei quem é este homem. E agora ele nega o Senhor diante das pessoas.
Com certeza aquilo passou na mente de Pedro, aquela frase de Jesus: eu neguei, agora não tem mais solução para mim, porque Jesus disse que todo aquele que negasse ele diante dos homens, como eu fiz, será negado diante de meu Pai que está no céu. Então eu neguei o Senhor. E quantas pessoas, irmãos, que negam Jesus? Talvez você aceitou Jesus e de repente agora você diz que Jesus para você não serve. Talvez você diga que eu fui para a igreja por uma emoção, eu fui para a igreja porque alguém me convidou e eu fui lá e fizeram um apelo. Talvez eu fui lá na frente porque eu fiquei por me convidaram, eu peguei e fui lá na frente, mas não era o que eu queria, você estava negando. E de repente bate uma tristeza no seu coração, que você fala, eu fui, mas né, não senti nada, ou então eu não quero saber de Jesus, e de repente você se arrepende e acha que Jesus não vai te perdoar. O Senhor vai te perdoar. Pedro negou o Senhor por 3 vezes, e era o homem que andava com Jesus, 3 anos andando com Cristo. 3 anos andando com o Senhor, e agora Pedro se encontra arrasado, desanimado, chorou amargamente. Você sabe o que é chorar amargamente? É chorar até não ter mais choro, é chorar até não ter mais lágrima, é chorar até não aguentar mais, não ter mais o que chorar. Foi isso que Pedro fez, arrependido de ter negado o Senhor, porque Jesus tinha dito para ele: Pedro, nesta mesma noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes que me conhece. Sabe o que ele respondeu? Ele falou que estava prontinho para ir para a morte junto com Jesus. E ele, quando Jesus disse, ele falou assim: de modo nenhum te negarei, Senhor, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa, que não negaria o Senhor. Pedro estava simplesmente arrasado, achando que não tinha mais solução para ele, e eu creio que ele talvez achava que Jesus me separou como um apóstolo e agora eu neguei o Senhor e agora o Senhor não me quer mais, porque eu neguei. E ele falou que se alguém negasse, não haveria perdão. Ele negaria diante do Pai que está no céu. E agora, Pedro está envergonhado, porque além de ele ter negado o Senhor, todos os seus companheiros que estavam fugiram também. Pedro agora está só, e quando ele vai se encontrar com os apóstolos, talvez ele fica morto de vergonha, porque ele era um dos tais, Pedro era metido a bambambam. Na hora que o negócio arrochou, ele negou a Jesus. Mas eu tenho nesse dia uma mensagem para você que se encontra desanimado. Aqui no capítulo 16 do livro de Marcos, no versículo 7, tem uma passagem extraordinária. Esse versículo você não encontra ele no evangélico de Mateus, de Lucas, nem de João, nem em Atos dos Apóstolos. Não, você não encontra. Esse versículo está exclusivamente aqui no evangélico segundo Marcos, no capítulo 16, no verso 7. É um versículo só que está aqui. Esse versículo foi direcionado diretamente a Pedro. Olha como é que está escrito aqui. As mulheres, ela tinha ido ao sepulcro para ungir o corpo do Senhor. Era um costume dos judeus fazer isso. Elas tinham comprado os perfumes, né, especiaria para ir ungir o corpo do Senhor. Quando elas chegaram no túmulo, ela ia questionando como é que elas iam retirar a pedra. Como é que elas iam retirar a pedra? Aí quando ela chega diante do túmulo, a pedra já tinha sido removida, que é na ressurreição de Cristo. A pedra tinha sido removida. Pedro tinha negado a Jesus quando Jesus foi preso. Quando Jesus foi morto e eles colocaram ele no sepulcro, aí as irmãs, as 3 mulheres, vinham ungir o corpo do Senhor pela manhã, cedo. E quando ela chega lá, o túmulo já estava aberto. E de repente agora elas vê um anjo, um varão vestido de branco, roupas compridas, vê ele e elas agora entram em pânico, mas ele diz: olha,
Não tema, não tenha medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno. Ele já ressuscitou. Agora, olha o que o anjo disse aqui para elas. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro, ele vai diante de vós para Galiléia, e ali vereis como ele vos disse. Olha o que o anjo disse. Vocês vão agora dizer aos discípulos, aos companheiros de Pedro, mas exclusivamente você vai dizer a Pedro, porque Pedro não estava nem junto com os outros discípulos. Pedro tinha se escondido com vergonha. Pedro estava no outro lugar, ele não ia para onde estavam os discípulos, porque ele estava com vergonha, envergonhado, arrependido, chorando, triste a ponto de morrer, desanimado, porque ele achava que o pecado que ele tinha cometido contra Jesus não tinha solução. Mas Jesus manda uma mensagem diretamente para Pedro. Mas ide dizer aos seus discípulos, presta atenção aqui, Jesus disse, o anjo diz, vai dizer aos discípulos e a Pedro. Olha que coisa, louvado seja o nome do Senhor. Se você se encontra desta maneira, desanimado, abatido, achando que não tem mais solução para a tua vida, o Senhor vai de encontro a você nesse dia. Jesus está te visitando nesse dia. O Senhor lhe perdoa o seu pecado. O Senhor lhe perdoa ao que você tiver falado contra ele. Se você não blasfemou contra o Espírito Santo, haverá perdão para você. Se você murmurou, se você reclamou, se você desanimou, se alguém falou mal de você, você ficou decepcionado com a congregação, não quer mais saber da igreja, Jesus vai de encontro a você. Ele te renova, ele te fortalece, porque Pedro, quando ele recebe a mensagem, agora Pedro está novamente fortalecido. Porque agora, quando a mensagem chega diante de Pedro, Pedro agora com certeza passa pela sua mente e no seu coração. O Mestre está me chamando. Novamente o Senhor está me dando uma chance. Novamente o Senhor está à procura de mim. Com certeza o Senhor vai fazer duas coisas. Ou ele vai me perdoar, ou ele vai me corrigir, ou ele vai dizer que não me quer mais junto com os apóstolos. Mas foi o contrário. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus simplesmente encontra os discípulos na Galileia. E lá eles viram o Senhor, conversaram com o Senhor. Lá Jesus deu várias instruções para ele. Pedro agora está reavigorado, está fortalecido, está animado novamente, porque Jesus perdoou, Jesus chamou ele novamente, o Senhor não levou em conta aquilo que ele fez, aquele momento de medo, aquele momento de pânico, porque ele ficou com medo da morte, com certeza ele ficou com medo da morte. Louvado seja o nome do Senhor. E ele tinha dito que não tinha medo, mas Jesus perdoou. Se você está abatido, desanimado, achando que Jesus não vai te perdoar, achando que não há solução para a tua vida, que você acha que Jesus não te quer mais, você acha que você abandonou, talvez você largou a obra do Senhor, talvez você era um obreiro, ou um pastor, ou um presbítero, um evangelista, ou um levita, um missionário, não importa o que você é, o que importa é que você volte para Jesus, você volte para a congregação, volte para onde o Senhor está te esperando. Aqui ele estava esperando Pedro na Galileia, o Senhor está esperando você na igreja, volte para a igreja. Quando você chegar na igreja, você será abraçado pelo Senhor. Deus não vai te rejeitar, Jesus não vai te rejeitar, ele vai simplesmente preparar para você algo extraordinário novamente, porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende e volta, haverá regozijo no céu, haverá festa. Os anjos fazem festa diante do trono de Deus quando um pecador se arrepende. Talvez você diga, mas eu não sou um pecador, eu estou só apenas afastado. Volte, quando você voltar, haverá festa na igreja e haverá festa nos céus, porque assim está escrito. Louvado seja o nome do Senhor.
Jesus está pronto de braços abertos para te receber, para te fortalecer, para te curar, para te libertar, para te fortalecer, te animar e fazer grandes coisas na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não perca tempo, meu irmão, minha irmã, você que está afastado do caminho do Senhor. Hoje é o teu dia, hoje é o dia que o Senhor te chama. Volte novamente à congregação, volte da onde você saiu, porque o Senhor está lá te esperando. Assim como ele estava esperando Pedro na Galileia, Jesus te espera no templo novamente, para que você se reconcilie e com certeza ser curado e ser liberto por ele novamente, porque ele é o Senhor. Ele disse que todo aquele que se arrepende e deixa seus pecados alcançará misericórdia. Deus, ele é misericordioso e com certeza ele quer fazer grandes coisas na tua vida, porque Jesus te ama de uma forma especial. Louvado seja o nome do Senhor. Ele entregou a sua vida por você e você com certeza será alcançado por ele. Jesus vai de encontro a você neste dia, porque ele é o Senhor. Ele é aquele que ama. Ele ama as pessoas, ele tem um amor sobrenatural, o amor dele é gratuito, você não paga nada para você ser amado pelo Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Amém, meu querido, minha irmã, meu amado, essa é a mensagem de Deus para o teu coração, para que você seja fortalecido novamente, se levante na força do Senhor e volte para a congregação, porque assim Jesus está te esperando de braços abertos para te salvar e te perdoar, em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra de Deus para o teu coração neste dia, em nome do Senhor. Vamos orar para que Deus seja nesse dia glorificado na tua vida. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Cristo. Neste momento, meu Deus, eu te agradeço, meu Pai Santo, por esta mensagem, por esta palavra, Senhor. Sei, meu Deus, que o Senhor vai falar no coração das pessoas, a falar no coração daquele que vai ouvir esta mensagem. Meu Deus, fala, Senhor. Traga, meu Pai querido, essas pessoas de volta para a tua congregação. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, eu entrego cada vida que vai ouvir esta palavra, Senhor, nas tuas mãos. Senhor, eu profetizo na vida de cada um deles, meu Deus, um avivamento na alma, no espírito, que ele seja fortalecido, renovado pelo poder que há no teu nome, Jesus. Eu abençoo ele nesse dia com toda sorte de bênção, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, toma nas tuas mãos e seja exaltado e glorificado na vida de cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meu querido? Se Deus tocou no teu coração neste dia, peço para você, se inscreve no canal, deixe o seu joinha, compartilhe com alguém, para que outras pessoas venham ouvir a palavra do Senhor, para que Jesus esteja alcançando outras pessoas. Com certeza você será abençoado em nome de Jesus, né? Ative o sininho, toque no sininho, que quando a mensagem for pregada vai chegar até você. Então eu te peço nesse dia, se Deus falou contigo, se inscreve, ajuda para que o canal venha crescer em nome de Jesus e seja abençoado. Que Deus te abençoe nesse dia com toda sorte de bênção em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.